Os reformadores foram os líderes do movimento de renovação religiosa que ficou conhecido como Reforma Protestante no século XVI. Convencidos de que a Igreja havia se afastado de diversos ensinamentos bíblicos ao longo dos séculos, eles buscaram promover um retorno às Escrituras como autoridade suprema para a fé e prática cristã. Nesse vídeo, conheceremos 10 dos principais nomes da Reforma Protestante e entenderemos suas contribuições para um dos movimentos mais importantes da história da Igreja. Martinho Lutero foi o principal iniciador da Reforma Protestante e uma das figuras mais influentes da história do cristianismo. Nascido na Alemanha, tornou-se monge e professor de teologia, dedicando sua vida ao estudo das Escrituras. Foi justamente nesse estudo que chegou à convicção de que a salvação é recebida pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e não conquistada por obras ou méritos humanos. Em 1517, publicou suas famosas 95 teses, criticando especialmente a venda de indulgências e outros abusos presentes na igreja de sua época. O que começou como uma discussão teológica acabou dando início a um movimento que transformaria profundamente a história da Europa e do cristianismo. Além de seus escritos, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, tornando as escrituras acessíveis para o povo comum. Sua defesa da autoridade da palavra de Deus, da justificação pela fé e da centralidade do Evangelho fez dele a principal figura da Reforma e um dos teólogos mais importantes de todos os tempos. Se a Reforma começou com Lutero, ela foi aperfeiçoada por João Calvino. Ele foi um dos maiores teólogos da história e o principal responsável por sistematizar a teologia reformada. Ainda na França, recebeu uma sólida formação humanista e jurídica antes de se converter às ideias da Reforma. Após deixar seu país devido à perseguição religiosa, estabeleceu-se principalmente em Genebra, na Suíça, cidade que se tornaria um dos principais centros do protestantismo. Sua obra mais famosa, As Institutas da Religião Cristã, é considerada uma das mais importantes da história da teologia do cristianismo. Nela, Calvino organizou de forma clara e profunda as principais doutrinas da fé, abordando temas como a soberania de Deus, a salvação, a igreja e a vida cristã. Além de teólogo, ele foi pastor e pregador, com seu trabalho influenciando líderes de diversos países. E apesar de ser principalmente lembrado por ter sistematizado as doutrinas da graça e a soberania divina na salvação, conjunto de ensinos popularmente conhecidos como calvinismo, Calvino teve um impacto muito maior no protestantismo mundial, sendo um dos teólogos mais geniais que já passaram por aqui. Ulrico Zwinglio foi um dos primeiros e mais importantes líderes da Reforma. Ele desenvolveu seu ministério principalmente em Zurique, na Suíça, onde liderou um movimento de reforma quase simultâneo ao de Martinho Lutero, embora de forma independente em vários aspectos. Convencido de que a Bíblia deveria ser a única autoridade final para a Igreja, Zwinglio procurou eliminar práticas e tradições que não encontrava claramente nas Escrituras. Por meio de sua pregação versículo por versículo, promoveu profundas mudanças na vida religiosa de Zurique e ajudou a estabelecer os fundamentos da Reforma Suíça. Sua divergência mais conhecida com Lutero ocorreu sobre a ceia do Senhor, pois enquanto seu colega cria uma presença física real de Jesus, Zwinglio entendia que a ceia era apenas um memorial, sistematizando essa ideia. Apesar de ter morrido relativamente jovem em batalha, sua influência foi decisiva para o avanço da reforma e abriu caminho para o trabalho de reformadores posteriores. John Knox foi o principal reformador da Escócia e o fundador da tradição presbiteriana escocesa. Inicialmente atuou como sacerdote católico, mas acabou abraçando as ideias da Reforma Protestante após ser influenciado por pregadores reformados em seu país. Ao longo de sua vida, enfrentou perseguições, prisão e exílio por causa de sua fé. Durante seu período em Genebra, foi profundamente influenciado por João Calvino, cuja teologia e modelo de governo eclesiástico deixariam marcas permanentes em seu ministério. Ao retornar para a Escócia, liderou o movimento que transformou o país em uma das principais nações protestantes da Europa. Knox defendia a autoridade suprema das Escrituras, a centralidade da pregação e a necessidade de uma igreja governada por presbíteros em vez de bispos. Seu trabalho resultou na formação da Igreja Presbiteriana e exerceu influência duradoura sobre o protestantismo mundial. Por sua coragem, liderança e impacto histórico, é considerada a figura central da Reforma Escocesa. Martin Bucer foi um dos reformadores mais influentes do século XVI, embora menos conhecido que Lutero e Calvino. Nascido na Alemanha, ele atuou principalmente na cidade de Estrasburgo, que se tornou um importante centro da reforma durante seu ministério.
Enquanto muitos reformadores estavam envolvidos em várias controvérsias, ele frequentemente buscava promover a unidade entre diversos grupos reformados, sem abrir mão das convicções essenciais da fé cristã. Por isso, ficou conhecido por seu espírito conciliador e sua capacidade diplomática. Além de sua atuação pastoral e teológica, exerceu grande influência sobre João Calvino durante seu período em que este viveu em Estrasburgo. Seu trabalho ajudou a moldar aspectos importantes da organização da Igreja, da disciplina e da prática pastoral reformada. Philippe Melanchthon foi um dos mais importantes intelectuais da Reforma e o principal colaborador de Martinho Lutero. Ele se destacou desde cedo por sua capacidade acadêmica alta, tornando-se professor universitário ainda muito jovem, uma das mentes mais brilhantes do movimento reformador. Enquanto Lutero era o grande líder e pregador da Reforma, Melanchthon foi responsável por organizar e sistematizar boa parte de sua teologia. Sua obra mais famosa, a Confissão de Augsburgo, tornou-se a principal declaração doutrinária do luteranismo e um dos documentos mais importantes da Reforma Protestante. Conhecido por seu temperamento mais moderado e conciliador, Melanchthon frequentemente atuou como mediador em debates teológicos e políticos. Além disso, exerceu enorme influência na educação, promovendo reformas que transformaram o ensino em diversas regiões da Europa. Heinrich Bullinger foi um dos mais importantes líderes da Reforma, que assumiu a liderança da Igreja de Zurique após a morte de Zwinglio e dedicou grande parte de sua vida à consolidação e expansão do movimento reformado. Diferentemente de muitos reformadores que ficaram conhecidos por grandes confrontos públicos, Bullinger destacou-se por sua estabilidade, capacidade pastoral e enorme produção literária. Ao longo de seu ministério, escreveu dezenas de obras teológicas e manteve correspondência com líderes protestantes de toda a Europa. Sua contribuição mais famosa foi a Segunda Confissão Helvética, uma das declarações de fé mais importantes da tradição reformada. Além disso, ajudou a fortalecer os laços entre diferentes igrejas protestantes e garantiu a continuidade da Reforma Suíça após a morte de seus pioneiros. Thomas Cranmer foi a principal figura teológica da Reforma Inglesa e um dos personagens mais importantes da história do protestantismo na Inglaterra. Ele se tornou arcebispo da Cantuária durante o reinado de Henrique VIII e desempenhou um papel decisivo na transição da Inglaterra para uma igreja cada vez mais influenciada pelos princípios da Reforma. Sua maior contribuição foi ajudar a estabelecer uma identidade protestante para a Igreja inglesa, especialmente em relação à autoridade das Escrituras e à salvação pela fé. Ele também foi o principal autor do Livro de Oração Comum, obra que moldou profundamente a liturgia e a espiritualidade anglicana. Após a ascensão da Rainha Maria I, católica, enfrentou perseguição por suas convicções religiosas e acabou condenado à morte. Theodor Beza foi um dos mais importantes líderes da segunda geração da Reforma e o principal sucessor de João Calvino em Genebra. Nascido na França, recebeu uma ótima formação acadêmica e inicialmente seguiu carreira como humanista e professor, mas acabou aderindo à causa reformada e dedicando sua vida ao ministério cristão. Após a morte de Calvino em 1564, Beza assumiu a liderança da Igreja e da Academia de Genebra, tornando-se o principal representante da tradição reformada na Europa. Sua missão não foi apenas preservar o legado de Calvino, mas também desenvolvê-lo e defendê-lo diante dos desafios teológicos e políticos de sua época. Além de seus trabalhos como teólogo e pastor, Beza teve papel importante no apoio aos protestantes franceses, os huguenotes, que enfrentavam severas perseguições. William Tyndale foi um dos personagens mais importantes da Reforma Inglesa e um dos maiores responsáveis por tornar a Bíblia acessível ao povo comum. Ele acreditava que todo cristão deveria ter acesso direto às Escrituras em sua própria língua, algo que enfrentava forte oposição nas autoridades religiosas da época. Movido por essa convicção, Tyndale dedicou sua vida à tradução da Bíblia para o inglês, a partir dos textos originais em hebraico e grego. Por causa de sua atuação reformadora, foi perseguido, preso e executado em 1536. Suas últimas palavras teriam sido uma oração para que Deus abrisse os olhos do rei da Inglaterra. Embora tenha morrido antes de ver os frutos de seu trabalho, sua contribuição para a reforma e para a disseminação das Escrituras foi imensa, tornando-o um dos principais figuras do protestantismo inglês. E assim, terminamos este vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido mais. Que Deus te abençoe e tchau!